Bom dia, é o Flávio Nicanor Fattori. Estamos aí, mais um dia falando sobre o ego, Nós somos uma grande família, a humanidade toda é a nossa família, Deus é Pai, E você, quando passar por qualquer ser humano, seja lá quem for esse seu ser humano, é seu irmão, está numa jornada, numa peregrinação com você, e já tem no mínimo 300 milhões de anos nas costas, segundo Pitágoras. Seja rico, pobre, morador de rua ou que tenha feito qualquer atrocidade, tenha se comprometido com os 10 mandamentos, mas quem julga é Deus. Por causa do ego, o ego é extremamente arraigado em nós, Então, esse ego nos faz cometer muitos erros e depois se arrepender, porque nós estamos no círculo fechado, voltando a ser Deus em Deus. Então, quem chegou à parte de bípede vertical já tem 300 milhões de anos nas costas. E ninguém é melhor do que ninguém. Diga bom dia, boa tarde e boa noite para o seu irmão que você vê na rua, por ser um ser humano e já está com 300 milhões de anos nas costas. Então vamos começar aí o capítulo 8, falar sobre o ego, impulsos gênios do ego. Só vou dar mais uma pincelada, Estou fazendo esse vídeo para explicar como descobrir o ego, instinto animal de sobrevivência, Eu tive aí uma revelação em 2020 e qual a influência, que tem sobre a humanidade. Primeiro, quando ele está em nós, a gente não age de acordo com a nossa essência. Então, nós temos que prezar a nossa essência, Nós somos centelhas divinas e temos no mínimo 300 milhões de anos nas costas, segundo Pitágoras. Você pode até discordar de mim, mas eu não estou dizendo nada de novo, nada que os grandes iniciados já houvesse dito. Pitágoras falou dessa jornada evolutiva do ser humano, dizendo: saímos de Deus, estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus. Então, estamos no século XXI, isso daí já é para ser tratado com muito mais responsabilidade. Então, se leva 300 milhões de anos para a gente atingir a bípede vertical, que é a nossa condição humana, isto se foi emanado neste planeta. Tem esse detalhe também. Se você for aqueles adivinhos de outros planetas, pode ter muito mais, aqueles adivinhos de Capela, Então, porque é a junção dos evitas aqui da Terra e os adivinhos de Capela, Então, tudo isso está no Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que está prometido na Bíblia, capítulo 14, verso 6. Leia lá na Bíblia. Então, vamos ver alguns segredos sobre o ego. Então, o ego, quando você não conhece ele, a tua ignorância te protege. Então, o ego, quando você começar a ver seus padrões mentais, como a forma que o ego formou em você, você vai ter que lutar contra esses padrões mentais e começar a dissolver, tirar essas influências dele dentro de você. Ir contra, ele cria uma grande resistência quando você vai ver, esses padrões mentais. E aí é onde começa a guerra interna, suas questões internas têm que ser trabalhadas, tá bom? Então o ego, ele realmente está aí, para não deixar a gente evoluir e crescer, Então vamos começar o capítulo 8. Segundo o escritor P.D. Osp, escreveu uma interessante novela intitulada A Vida Estranha de Ivan Ozok. Ivan, um jovem que acha a vida intolerável, visita experiente mágico ao qual se queixa. Se ao menos eu pudesse voltar atrás no tempo e recomeçar, se ao menos eu pudesse fazer as coisas de modo diferente, o mágico lhe assegura, então que isso não viria a fazer a menor diferença. Ele fica intrigado, Ivan repetiria os mesmos erros, desacreditando. Ivan pede que seja mandado de volta ao tempo para uma prova. Concordando com a proposta, vamos dizer assim, que se pudesse fazer isso, o mágico faz com que Ivan volte a 12 anos atrás. Quando o nosso personagem percorre os mesmos acontecimentos desalentadores, tudo de trágico que lhe aconteceu antes volta a suceder, fica surpreso ao descobrir que, a despeito de todas as boas intenções de que se acha dotado, não tem o poder de alterar o rumo de sua vida.
regressa então ao mágico, né? Tomado de perplexidade completa, perguntando: o que se passa? O mágico explica: para que os acontecimentos fossem diferentes, seria preciso que o próprio Ivan o fosse. Sua própria natureza íntima tem de ser transformada. Não adianta você querer resultados diferentes sem a mesma pessoa. Tornada nova, uma nova natureza que requer trabalho íntimo persistente, porá em movimento novas causas para ele. Então tudo será diverso. A trilha mística leva à transformação total de nossas reações para com a vida. É realmente notável, tudo se vê em luz diferente. O que antes considerávamos vital torna-se banal. O que costumávamos ignorar é agora um tesouro para nós. Percebemos que as condições sociais desordenadas não significam agitação obrigatória dentro de nós. E compreendemos com clareza que o reino íntimo da liberdade não se pode ser atingido por ataques externos. Percebemos, cheios de prazer, que podemos realmente escolher a transformação, passando de vítima a vitoriosos. É-nos possível parar de correr com tanto frenesi durante o dia, pois compreendemos que, na verdade, não queríamos correr tanto, perder o fôlego, simplesmente não sabíamos o que fazer. Agora, todavia, sabemos. Tivemos esse primeiro vislumbre mágico, magnífico, de um mundo maior, pressentindo também o segredo do progresso contínuo. Basta que recusemos a aceitação à nossa visão atual deste mundo novo, como sendo o limite do mundo. Processos que transformam a vida em nossas questões cotidianas. Vemos claramente a necessidade de pôr as coisas em ordem. Sabemos que o alicerce de uma casa deve ser feito antes do teto. Compreendemos ser preciso cortar os alimentos, os legumes, antes de cozinhá-los. Esse mesmo princípio de ordem certa nas coisas deve prevalecer na vida psíquica. Se desejarmos evitar a confusão e obter o êxito, basta essa ideia fielmente compreendida e aplicada para trazer leitor a virada em sua vida. O homem quer ser feliz. Muito bem. Pode ser feliz, mas se colocar a felicidade como primeiro artigo na lista, não a encontrará. Descobrirá emoções ou distrações temporárias, mas não o contentamento permanente. Terá de agir na ordem certa. A felicidade acompanha o esforço sincero de autodescoberta. Temos que nos autodescobrir primeiro. Não podemos ser felizes se formos desconhecidos a nós mesmos. A autocompreensão é a porta para a tranquilidade. Vejamos como acontece em outros setores. Transforme-se em vez de procurar transformar os outros. Põe o homem interno a controlar o homem externo. Abandone o falso antes de procurar o verdadeiro. Seja amoroso e será amado. Examine o motivo por que se sente magoado, não aqueles que o magoam. Antes das boas obras, ponha sua retidão. Pense antes de falar. Seja uma pessoa verdadeira e depois uma pessoa social. Compreenda-se, depois procure compreender os outros. Antes do prazer, a si ponha a autopercepção. Destrua as atitudes negativas, mas não as condições negativas. Ponha os pequenos esforços antes das grandes decisões. Talvez você esteja diante de crise inesperada e perturbadora.
qual é a ordem certa para fazer frente a ela. Não a ataque diretamente, pois só serve para piorá-la. Em vez, relacione-a imediatamente com tudo que sabe a respeito da trilha mística. Suponhamos ter sentido que sua vida é superficial, girando em círculos sem sentido. O que afirma a trilha mística? Bem, ela diz que nós nos sentimos assim porque ainda não regressamos à nossa natureza verdadeira. Não regressamos porque estamos arraigados com o eu falso, com o ego. Informa ademais que devemos procurar mais autoconhecimento, fazer ver com gentileza que tal desespero é totalmente desnecessário. E assim por diante. Tudo isso leva à resposta ou solução, mas será inteiramente diferente do que você está imaginando. Agora, lembre-se de seu objetivo ao trabalhar com a trilha mística. Você quer uma transformação de ser. Não a pratique apenas para ter algo a fazer. Sua meta é um eu novo. Por favor, fale da ordem certa das coisas em relação aos nossos apetites físicos. Comemos em demasia, estamos obcecados pelo sexo. Os apetites físicos em si são normais. Você se escraviza quando coloca a satisfação de tais apetites antes de sua compreensão deles. Somos escravos de tudo aquilo que não compreendemos. A comida e o sexo constituem estímulos poderosos, né? Ainda mais o ego que ainda tem esses estímulos. O estímulo é um anseio do eu falso. As pessoas receiam que, perdendo tais anseios, fiquem sem motivos para viver. Na verdade, terão algo pelo qual viver pela primeira vez na vida. É assim que se começa a dissolver o ego, gente. A ordem certa e suprema foi apresentada com clareza há centenas de anos, né? Precisamente há 2023 anos atrás. Né? Procurai primeiro o reino do céu e tudo mais vos será acrescentado. Funciona desse jeito, são leis inquebrantáveis. Como ser amoroso? Vivemos em universos governados por princípios espirituais e psicológicos. Nada mais temos a fazer senão compreender e aliar-nos a eles. Foi essa toda a base da filosofia de Baruch Spinoza, um místico holandês. Iniciamos compreendendo que nosso eu mais profundo já sabe e compreende com farta nascente subterrânea que procura chegar à superfície. Também os princípios de vida procuram irromper em meio às nossas atitudes endurecidas. O ego deixa a gente tudo endurecido. Quando permitimos tais rompimentos, coisas que nos intrigaram há muitos anos torna-se clara. Vemos o motivo porque tudo nos acontece dessa maneira. Vejamos os princípios que governam o amor entre homem e mulher. As capacidades de dar e receber amor são iguais. O homem pode oferecer amor genuíno a uma mulher, mas, ao menos que ela esteja no mesmo plano de amor, não a poderá receber, nem retribuir. É impossível receber alguma coisa acima de nosso próprio nível, tanto quanto não podemos ficar no chão e alcançar a pera no alto da copa da pereira. De nada adianta, no caso de um homem sem amor, também, é outro caso, procurar a mulher que o ame, só encontrará frustração infinita. Em primeiro lugar, não reconheceria uma mulher genuinamente amorosa, ainda que a visse. Em segundo, a mulher amorosa diria logo que ele e o homem nada têm em comum. Uma relação de amor entre duas pessoas de níveis psíquicos amplamente separados é impossível. Não existe atração entre eles, pois o semelhante atrai o que lhe é
semelhante. O amor só pode ser atribuído e retribuído pelo amor. Outro princípio a ter presente é que o eu falso não tem existência. Na realidade, ele não existe, é uma ilusão. Não tem existência verdadeira, mas devido ao fato que supomos erroneamente ser o eu artificial o verdadeiro, agimos com base nele e de modo confuso é como se um homem envergasse uma pele de gorila e sem pensar viesse a supor que era de fato um gorila, né? É assim que age a humanidade. Pensando e agindo com base nessa premissa falsa, comporta-se desastradamente onde for. A consciência de sua identidade verdadeira faz terminar o homem no gorila, permitindo-lhe o comportamento hábil. Quando a trilha mística nos pede para desistirmos de nosso sentido falso do eu, pede apenas que deixemos de lado nossa falta de jeito. Gente, é só perceber que nós somos um Deus em fazimento. Viver em harmonia com os princípios universais pode ser comparado a tocar piano. Sabemos quando estamos acompanhando a música e quando tocamos uma nota errada. Ouvimos imediatamente a diferença, a dissonância, né? Do mesmo modo como sentimos a discórdia em nossas vidas. Sabemos que deixamos de tocar corretamente a composição cósmica, mas a desarmonia não precisa continuar. Não fomos feitos para o fracasso. Nunca fomos feitos para o fracasso, só para a vitória. Podemos olhar mais uma vez e praticar mais um pouco. Podemos aprender a tocar certo. Você disse uma vez que o misticismo é sistema de saúde mental. É claro que é sistema de saúde mental. Imagine então que a compreensão de seus princípios nos ajude a pensar com clareza. Exatamente isso que faz. Aprendemos a ver as coisas como elas realmente são e não como as imaginamos. Então, está aí, né? Como exemplo, devemos parar de ligar a transformação ao prejuízo. Já notou como receia que a transformação lhe tire as coisas psicologicamente? A transformação nunca é um prejuízo, apenas uma transformação. Observe-se como seu mundo clareia ao deixar que essa ideia ingresse no terreno de suas atividades cotidianas. Vamos aí, gente. Mistérios de Tao. Isso aí é bonito, isso é legal. Do Oriente emana aquele fascínio místico conhecido por Tao. À primeira vista, parece filosofia aérea demais para o homem moderno. Tomado por suas caixas registradoras, né, que nem existe mais, hoje já está tudo modernizado, e foguetes espaciais. Mas espere um pouco. Vamos olhar. Não queremos perder nada. O taoísmo, que significa o caminho, foi fundado pelo antigo místico Lao Tse. Alguém já ouviu falar de Lao Tse? Anos depois, seus ensinamentos foram explicados e expandidos por seu principal seguidor, Xuan Tse. O que é ele? O que tem a dizer às pessoas ocupadas? Nenhum sistema vem mais ao caso do que o Tao. A vida é uma série de transformações naturais e espontâneas. Não resistamos a elas. Não deixemos que as coisas fossem diferentes. Isso serve apenas para criar o pesar. Toquemos em frente, deixemos que a realidade seja a realidade. Permitamos que as coisas decorram naturalmente à frente, do modo que melhor lhes aprove. Seja como uma pedrinha carregada sem esforço no rio da vida. É assim que funciona, gente. Ora, por quê? Porque esse é o caminho para a harmonia. Temos um pequenino eu, né? Ser o egoísta, que é o nosso ego, né? Aquilo que julga totalmente controlar a natureza. Não a controla em absoluto. As pessoas que têm o ego inflado pensam que controla. Não controla, não precisa controlar. Mas a cada vez que tenta, fracassa, chora e grita. Que estranho que devêssemos até mesmo perguntar o motivo
porque não devemos interferir no rumo dos acontecimentos, né? Porque tudo é por Deus, né, gente? Deus é onipresente, onisciente e onipotente, está em tudo e em todos. Deus está em todos os lugares. É o único caminho que realmente desejamos, um jardim tranquilo em meio do mundo ruidoso e movimentado. Tal faz ver. O ganso não precisa banhar-se para tornar branco. Tampouco você precisa fazer coisa alguma, senão ser você próprio. Riqueza, fama, poder. Tudo vazio. Como tal, você tem a riqueza genuína que nunca se desfaz. E não precisa sair a propagandeá-la. Para quem tiver o bolso cheio de ouro, o valor deste é o mesmo, quer saiba os outros ou não. Gente, a gente já tem tudo o que precisa. Deus está dentro de nós. Mas protesta o homem de ação. Não podemos simplesmente ir à deriva. Precisamos tomar iniciativa, precisamos fazer algo. Como? É como se houvesse a resposta gentil de Lao Tse. Sim, receio que seja esse o seu problema. Você está sempre fazendo alguma coisa em sua aflição de atingir alguma meta ou aliviar uma pressão. Faz algo impossível, assim que cria um segundo problema. Aí esse segundo problema pode esbarrar nos 10 mandamentos. Vá com calma, não receie ficar sem solução imediata, desde que sua mente receptiva saia com a resposta. É tão inútil trabalhar a vida quanto forçar uma bola a rodar morro abaixo. O leitor achou muito fora do comum? Se achou muito fora do comum? Vejamos então. Não resista à vida, afirma Lao Tse. O mesmo faz Cristo. Veja a loucura dos esforços egoístas, total. O mesmo faz o Novo Testamento. E também William James, e mais Arthur Schopenhauer, Eric Fromm, Albert Schweitzer e R. DavidTorial, e mais todos que, ao menos por vislumbre, entreviram a vida altaneira. A paz e o contentamento a despeito do mundo ruidoso é uma mensagem simples do tal. Não existe nada de aéreo nisso. Experimente, faça a experiência seguinte durante os 30 minutos próximos. Deixe que a vida aconteça. É só deixar que ela aconteça. Deixe que tudo aconteça como quiser, sem resistência, objeção de sua parte. Trate a vida como se você não precisar pensar sobre coisa alguma. Sua primeira surpresa será a de que as obrigações costumeiras transcorrerão muito bem como antes. Em segundo lugar, terá grande vislumbre do fluxo sem esforço brutal. Você não carrega, é carregado. Então, gente, é Deus que está em tudo, está no comando. Deus está onde você estiver. Onde descobrir lealdade duradoura? Você diz com frequência que podemos viver neste mundo agitado sem que sejamos agitados também. Não vejo como possa ser. Vamos ver, né? Um exemplo servirá. Se você estiver em um aeroplano deslizando em terreno áspero, sofrerá solavancos? Não, né? Se você voar por cima das asperezas, ainda estará presente no consenso de outras pessoas, mas essas não o poderão sacolejar. É justamente isso, gente. Você é levado mais por cima, com o mesmo sentido de eu. E se for chacolejado enquanto isso? Anime-se, graças aos princípios seguintes. Qualquer choque ou tragédia, quando defrontado com autopercepção, nunca mais poderá chocá-lo com a mesma intensidade. E com o tempo, desaparecerá por completo. Então, sua autopercepção que comanda tudo. A gente tem que perceber que nós somos um Deus interno e temos tudo dentro de nós. Qual exemplo e choque ou tragédia útil? A perda. Sempre que um homem perde alguma coisa de valor, sofre certo grau de choque. Devia, portanto, trabalhar com os princípios místicos que aprendeu e ter confiança neles. Poderá, então, alcançar plano superior ao de antes.
Tudo depende do uso certo do choque. Usado corretamente, soltamos os grilhões. Erradamente, eles nos se tornam mais apertados. Suponhamos que você tenha perdido algo importante, a sua felicidade. Adquire vigor vendo que dependia de valores externos, que não têm qualquer permanência, talvez deixe de ser benquisto ou perca poder. Aperceba-se de que os estava utilizando para um sentido desnecessário de identidade. Usado corretamente, o choque diminui os choques futuros. Note que nosso plano de vida vai de uma traição a outra. Espie bem. Você se atém à sua juventude, é traído pelos anos de idade avançada. Sua fortuna e posição ameaçam deixá-lo a qualquer instante. As ambições e carreiras demonstram a traição, mantendo-o aflito por causa delas. Seus parentes e amigos o traem, transformando-se, desaparecendo ou entrando em briga com você. Não é negativo examinarmos tudo isso, ao contrário, mostra-se tremendamente positivo. Significa que seu anseio por algo pode agora ser levado em conta, muito melhor tendo sido traído bastante. Quanto mais você for traído, melhor para você procurar você, o seu ser interior. No nível humano, você está pronto para outro nível, mais alto, onde só existe a lealdade. Existe um sistema para conquistar tudo isso, enunciado de modo simples. Ei-lo. Devemos deixar de conhecer tantas coisas erradas. Devemos voluntariamente descartar-nos da vaidade e do orgulho, que finge já ter vencido. Enquanto a gente achar que venceu o ego, a gente não venceu. A saída do que é falso dá lugar ao que é verdadeiro. Um místico sufi resume isso dizendo: vendei vossa esperteza e comprai perplexidade. A esperteza é simples opinião, a perplexidade, intuição. Jalal Din Rum. Quero fazer ver que importância imensa todos esses princípios possuem para você. Não estou pondo em dúvida sua inteligência. Todos nós somos inteligentes. Quando digo que você talvez ainda não tenha percebido que importância esmagadora elas têm para a sua vida. Aceite tranquilamente o fato de que você talvez ainda não haja percebido a magnificência de tudo isso, embora seja bem possível que tenha já obtido o primeiro vislumbre maior. Ele vale mais do que 1000 vezes tudo quanto você possui agora. Trabalhe para vê-lo. É tanto e tanto mais do que você pode imaginar. Imagine o que depende disso. Essas ideias não são minhas opiniões pessoais. Vão muito além de tal. São as próprias verdades que lhe trazem a liberdade. Gente, desculpe aí os meus pronunciamentos, mas estou tentando falar os nomes certos. Ensinamentos místicos sobre o futuro. O que resulta de tudo isso? Resulta tudo que você andou procurando. Não falo apenas de benefícios espirituais, mas de todos esses alívios concretos desejados pelas pessoas. O que deseja para a sua saúde física? Descanso, contratenção muscular, fim das dores de cabeça, abundância de energia natural, o fim do esgotamento, sono repousante. Pode consegui-los? Aceite como verdade que irá sentir-se melhor e mais forte. O poder da saúde aumenta à medida que você se ergue aos novos níveis. Vejamos o caso do menino que foi à festa na casa ao lado. Isso é só um exemplo. Vendo 2 outras crianças saírem, achou que era também hora de se retirar. A anfitriona perguntou: por que está
com pressa. Ele pensou por momentos e depois berrou a pergunta para a mãe: Mamãe, por que estou com pressa? O caso exemplifica outra recompensa, a liberdade contra uma sensação apoquentadora de pressa aflita. Nossa percepção que irrompe leva-nos a perguntar: para que essa minha pressa? Ouvindo com atenção, a resposta vem: para nada. Que a gente está com pressa, né? Nós estamos num mundo aqui governado por Deus. Estamos infelizes, inquietos, tensos, oprimidos, receando que venhamos a ser superficiais. Sobre as margens da vida, vem um sussurro, um chamamento leve, o pressentimento de vida mais ampla, da qual sabemos que passamos ao largo. Forçados pelos próprios ritmos, enlouquecedores, enlouquecidos de nossos encargos externos diários, somos ainda mais espicaçados por inquietação íntima. Percebemos-nos de insinuação de que existe um modo de viver muito mais amplo e profundo do que o desta existência afobada. Uma vida de serenidade, calma, de paz e poder. Se ao menos pudéssemos chegar àquele centro, mas vamos chegar, é o nosso Deus interno. Thomas R. Kelly. Podemos sim chegar àquele centro, a qualquer instante, em que realmente o desejemos. Outro benefício tem a ver com o futuro. Surge a pergunta: a trilha mística nos capacita a entrever nosso futuro ou a profecia é embuste? Existe a profecia autêntica pela qual você pode prever o seu futuro íntimo. Trabalhando na autotransformação, poderá predizer com precisão a vida fácil. Quanto aos acontecimentos externos, não precisa dedicar-lhes atenção além do que é solicitado. Né? A gente se preocupa muito com as questões externas, né? Por seus planos normalmente inteligentes. Quando se vive com base em nosso eu verdadeiro, nosso Deus interno, não nos preocupamos quanto às finanças ou amizades futuras. Não se pensa verdadeiramente no amanhã. A nossa causa dentro de nós faz com que tudo seja perto, sem esforço e natural de nossa parte. O que nos diz a trilha mística acerca do céu? Né? O pessoal fica falando de Deus está no céu, né? O céu não é um lugar, mas um nível altaneiro de aperfeiçoamento psíquico. O amor é o céu. O mesmo acontece com a paz, compreensão, compaixão, ternura. O inferno também é uma condição psíquica de ignorância, de impercepção. O ódio é o inferno. O mesmo sucede com a raiva, a arrogância, inveja e ciúmes, competição e, de modo especial, o medo. Então, tudo isso é tudo criado pelo ego. Céu e inferno são agora mesmo, como você bem sabe, sem que seja preciso dizer. Você poderá pôr um pé no céu, enfrentando corajosamente o fato de que, no momento, não tem parte alguma de sua paz. Eu tenho pelo menos um vislumbre de meus próprios fingimentos. Como posso parar? As criancinhas imitam um famoso militar, o grande chefe índio, mas, ao amadurecerem, não descobrem prazer algum ao desempenhar papéis artificiais. Anseiam então por seu eu verdadeiro. Marchando nessa direção, param de fazer o papel de grandes homens ou de criaturas famosas ou de elementos cheios de dinamismo. É quando se livra da tortura de desempenhar aqueles papéis superficiais. Procure ver que você está representando e em seguida a fantasia se disfará sozinha. Você vai ser você mesmo.
Obrigado, né, pelo capítulo 8 aí, né? Fiquem com Deus, né? Deus é onisciente, onipotente e onipresente, está em todos os lugares. Onde tiver uma pessoa, Deus está, pois nosso principal objetivo é retornar Ele, dissolvendo o nosso ego. E agradeço a todos, fiquem com Deus, boa tarde, boa noite ou bom dia, seja o horário que vocês